Olá, pessoal! Mais um Mesa Redonda. Hoje a gente está com um convidado também muito interessante, com muito assunto, muito conhecimento. E eu e o Marcelo hoje vamos estar discutindo um pouco, falando sobre os hologramas, né, esse assunto que está tão em moda hoje, né? E o André vai estar trazendo bastante coisa para a gente estar entendendo melhor. Então, André, do programa Aliança Galáctica, tem canal no YouTube também, vale a pena procurar, ele dá aula também. Então, fala um pouquinho, André, um pouquinho de você e um pouquinho dos seus contatos. Ok. Primeiro, eu queria agradecer aí ao pessoal do Fênix, né, pelo convite aí, participar com vocês, né, de estar contribuindo aí para a divulgação dessas informações. E, bom, né, para quem não me conhece, o meu nome é André Costa, né, eu sou o desenvolvedor, né, do canal Programa Aliança Galáctica. E, bom, antes que me perguntem, né, com relação à minha formação e o que eu faço, né, o que eu já fiz até para chegar no que nós hoje estamos aqui para conversar, eu tenho formação em engenharia eletrônica, né, já há muito tempo. Fui empresário também durante 30 anos do segmento elétrico, né, eu trabalhei no ramo industrial, setor de iluminação. E na questão, digamos assim, chamar de mística, né, na falta de um termo melhor, eu desde novo, né, de adolescente, eu sempre fui atraído, né, por assuntos principalmente ufológicos. Foi o que assim me chamou mais atenção, mas isso foi também por pouco tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa comum, que nem a maioria das pessoas, tá, gente? Não tive nenhum tipo de infância ou adolescência fora, não. Eu andei de skate, joguei bola, né? E fiz tudo que uma pessoa normal, né? Dentro aqui do simulador Terra faz, tá, gente? Não foi abduzido, não, né, na infância? Não, bom, que eu saiba não, né? Só se depois, mas eu que eu tenha percebido não, né? Mas então, basicamente, eu sempre fui atraído, né, por assuntos ufológicos, mas não a ufologia casuística, né? Digamos assim. Eu sempre gostei da ufologia que deram o nome depois de mística, aquela que tinha interesse em saber o que os visitantes, que a gente encarava na época, né, queriam com o nosso planeta, né? Eu sempre achei um pouco enfadonho a ufologia como era tratada lá no início, no final dos anos 70, 80, que só ficava medindo, né, o trem de pouso, né, e o que acontecia nas plantações e tudo aquilo, eu achava aquilo e ficava querendo saber se as fotos de filmagem eram verdadeiras ou não, aquilo dava no saco, né? E eu gostava mais da parte daquelas teorias, né? Do porquê que eles estavam fazendo, qual era o objetivo deles. E aos meus 19 anos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o espiritismo, porque na época eu não tinha segmento de religião nenhuma, apesar da minha família ser de origem católica, né? Eu nunca me interessei por religião. Mas o espiritismo, na época, e principalmente a vertente do Ramatiz, me chamou muita atenção, né? Ele não era tão dogmático quanto o espiritismo, digamos assim, aquele que segue fielmente Kardec. Então, o da linha Ramatiz, ele deixava algumas pontas soltas em que essas pontas me chamaram a atenção com relação à comunicação extrasensorial com seres. Eles deixavam assim sutilmente aberto a questão de seres de outros planetas, né? Não era só coisa espiritual Terra. E eu talvez nem todo mundo tivesse prestado atenção nisso, né? Mas eu li alguns livros que faziam parte não da codificação da Federação Espírita, né? Mas
livros que tratavam de vida em Marte, vida em Vênus, que se vendia na época naquelas livrarias que ficavam geralmente dentro, né, dessas organizações espíritas. E a coisa foi se desenvolvendo, e eu, através de jornais, de informativo desses locais, eu fiquei sabendo de palestrantes, isso, cara, há mais de 30 anos atrás, né, que faziam esse tipo de divulgação também. E aí eu fui estudando, né, fui evoluindo, digamos assim, na quantidade, né, e no tipo de qualidade de informações que iam chegando, até que eu resolvi, uns 10 ou um pouco mais de anos depois, eu acabei participando diretamente de um grupo, de um centro esotérico, em que eu comecei, eu sou reikiano também, né, de nível 3, né, não exerço mais, até por questão de circunstâncias mesmo, né, mas cheguei a, pelo menos, ficar uns 10 anos exercendo, né, essa prática de forma filantrópica, né? E ali eu tive oportunidade de ter contatos com muitos médios, né, médios de incorporação, em que, para minha surpresa, alguns deles vinham conversar comigo incorporados e certos se apresentaram como entidades ou consciências que não eram da Terra, e começava a me fazer isso. Foi assim, bem de forma sutil, né, como se estivesse me preparando para alguma coisa. Naquela época eu já tinha um certo conhecimento disso, mas dentro daquela estrutura, para mim foi uma surpresa, né? Tanto que nessas conversas, que geralmente eram de forma particular, eles até me pediam para que eu não comentasse isso com os outros integrantes do local, porque havia todo um sistema de crença, né? Havia todo uma crendice mesmo ali no local, que poderia criar um certo desconforto até para mim mesmo, né? O que mais tarde acabou se confirmando, né? Porque anos mais tarde eu acabei entrando nessa linha, fui divulgar algumas coisas e você cria uma certa dissidência, né, no local, né? Mas aí isso evoluiu, tive contato, né, com livros e cheguei a fazer alguns cursos e participar de alguns seminários do Rodrigo Romo, né? E, na minha opinião, hoje, digamos, a nível de informação, é o maior canal como pessoa, digamos assim, né, que tem a nível de informação. Não estou julgando a pessoa, estou julgando o nível de informação, tá? Na qual é o que eu mais me identifico e eu colho, né, as informações em si, né, e tiro as minhas próprias conclusões em função também do tempo estendido que eu já tenho nesse ramo, tá? Digamos assim, eu tenho as informações do Rodrigo como algo inestimável a nível de valor, tá? Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não sou, digamos assim, uma cópia do Rodrigo, tá? Eu leio, eu estudo os livros dele, tá? Também, mas eu tenho as minhas próprias conclusões em função de outros autores, de outras obras que eu li também, então faço um link em cima disso tudo, tá? E assim, basicamente, de 2017, né, para agora, esses assuntos e a minha própria participação com a formação do canal, inclusive, porque é um canal relativamente recente, de 2019, foi até a minha atual esposa até que me incentivou a abrir, porque na época eu tinha esse tipo de interação de informação, algo assim, só presencial, eram poucas pessoas, eu nunca me interessei em abrir isso muito, né? Por questão até de tempo, né, e de trabalho também na época em que me ocupava um certo tempo. Então, quando isso começou a desenvolver, veio a pandemia, aí a gente ficou um tempo maior disponível, né, em casa, e a coisa acabou evoluindo para um patamar
apesar de o meu canal não ser canal de milhões, né, de seguidores, porque eu considero até os assuntos ali tratados, assuntos que não são para qualquer um, tá? Então, eu também não tenho interesse de ficar criando um marketing, né, em cima do canal, visando somente seguidores. Eu passo as informações e aquelas pessoas que estiverem realmente sintonizadas com aquilo vão participar de forma natural, né? Então, digamos assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não faço do meu canal uma espécie de trabalho mercantil. Eu não preciso do meu canal, né, para gerenciar minha vida, né? Tudo bem que algumas coisas dali você usufrui, mas não é meu principal objetivo, né? Então, o objetivo do canal é realmente a passagem, a troca de informações, tá? E isso tem me levado, como está acontecendo agora, né, a conhecer novas pessoas, novos amigos, assim como vocês agora, né? E a gente assim vai, mesmo sem perceber, expandindo, né, as informações, né, Tem para as muito pessoas. material de estudo lá no canal, né? Então a gente convida as pessoas, né, para estar assinando, entrando lá no canal, porque assim é um conteúdo bem vasto e o André ele põe uma didática, né, bem interessante e fácil, né, uma linguagem para todo mundo compreender, né? Ele tem uma preocupação com isso. Mas eu até ia comentar isso mesmo. Eu acho assim que, como a Fênix também, que não visa esse aspecto mercantil, né, como você citou, também nós não somos um canal grande, mas a gente percebe que as pessoas que procuram são as pessoas que realmente têm interesse naquele assunto. E a gente está verificando, né, de um tempo para cá, que essa formação de troca de egrégoras, né, algumas pessoas até não gostam de usar o termo egrégora, mas esse contato com outros canais que a gente está fazendo hoje é justamente assim, uma ligação de pensamentos que coincidem, né? E a gente também está procurando assim simplificar essa forma de comunicação, né? Que é o que você estava falando. Embora a gente beba da mesma água ali do Rodrigo Romo, de outros canais, a gente percebe que, por exemplo, você tem uma facilidade didática de comunicação muito fácil, né? Muito, assim, você consegue traduzir aquela complexidade da linguagem do Rodrigo Romo de uma forma que pessoas que não estão acostumadas com os livros, né, do Rodrigo, daquilo que ele ensina, assimilar melhor aquele pensamento, né? Você simplifica isso. Né? Isso é um ponto bem interessante do seu canal, da sua forma de se expressar, né? Então, a gente recomenda mesmo você justamente pela essa simplicidade de tratar assuntos tão complexos. Essa didática, né, ou essa simplicidade aí na qual você se refere, né? Eu agradeço até porque é um feedback, né, que você me dá com relação ao próprio trabalho, né? Mas foi devido às próprias perguntas, os próprios comentários que as pessoas deixaram e continuam deixando, né, em certos vídeos, em que eu percebo ali aonde fica o calcanhar de Aquiles, né? Aquela ponte que fica faltando, né, para linkar determinadas informações, que acaba sendo até um trabalho constante, né? Porque conforme você vai avançando, até para mim mesmo isso, existem assuntos que, quando me chegam às vezes de uma tal graduação que eu, de princípio, às vezes por crenças automáticas, ou seja lá o que for, que a gente adquire até da própria cultura, a gente não consegue linkar. E aí, conforme vão chegando outras informações, eu não rejeito nada, eu simplesmente, aquilo que eu não consigo entender na hora, eu deixo em stand-by,
né? E acaba sempre, às vezes, aí independe do tempo, né? Sempre chegando alguma coisa que linka, eu lembro daquela situação passada, e assim eu vou tentando fazer, porque o feedback das pessoas é o mais importante, porque você sente onde realmente mora a dificuldade, né? E a gente aqui na Terra, por uma questão da matriz de controle, essa dificuldade ela vem de todos os lados que você possa imaginar, tá? Então, muitas das vezes, quando você acha que você entendeu um determinado assunto, às vezes você só mudou um pouquinho de nível. Que aí, quando você percebe, fala assim, cara, eu não tinha pensado dessa forma, eu não tinha pensado nisso, porque nós estamos tão engessados que muitas das vezes, fazendo uma espécie de analogia, né? Por exemplo, uma pessoa que acredita em OVNI, né? Aí você comenta a respeito do ET e ela acha um absurdo aquilo, que isso é invenção da sua cabeça, mas você acabou de dizer que acredita em OVNI. Alguém está pilotando aquilo, né? E a pessoa não percebe que ela está engessada no sistema de crenças que ela já ficou induzida de forma automática até a negar determinadas coisas que estão na cara dela, que estão bem na frente. A pessoa não consegue ver porque ela está programada com aquilo. Então, essas situações e até outras que são de caráter vivencial nosso dentro da matriz, sempre me chamou muito a atenção, né? A espécie, o comportamento humano, o que a gente está vendo agora, né, praticamente, né, coisas assim absurdas, né, e os seres humanos, de uma maneira geral, apoiando, né, esse tipo de comportamento que a gente vê, isso sempre me atraiu a atenção por conta de alguns fatos, algumas informações que vinham me chegando. O que acabou, né, dando hoje nessa informação, que é o assunto praticamente da nossa conversa hoje, que são a questão dos simuladores, né? Afinal de contas, o que seria isso? Há 2000 anos não se teria como conversar a respeito disso, porque não existia uma base de dados, de tecnologia que a gente pudesse usar como referência, né? Mas hoje, os videogames, os simuladores que a gente encontra em parques de diversões e tudo, já nos dão uma amostra de como a nossa mente ela pode ser enganada, né, com relação até à base emocional e as reações sensitivas que a gente passa a ter quando você tem contato com essas tecnologias, né? Eu tive já assim a chance de interagir com isso, e para quem nunca teve, faça, procure. É algo assim que surpreende o que você sente, tá? Quando você realmente interage com essa tecnologia, algo assim inenarrável, né? Para quem não teve essa experiência, tenha, porque aí você vai sentir do que a gente está conversando aqui, Você né? está falando do uso daqueles óculos 3D em videogames? Quando eu estive, também, esses aí ainda são mais modernos do que a experiência que eu tive, que nem com esses óculos eu precisei ter. Tá? Simplesmente as imagens holográficas que te cercavam eram suficientes para isso. Mas eu acredito que os óculos ou o capacete, ele levou isso para dentro da casa das pessoas, porque antes essas estruturas eram estruturas de parques, né, que exigiam uma estrutura muito maior, né, de um ambiente muito maior, muito mais elaborado, né, mas a utilização de óculos e capacetes fez com que isso se popularizasse mais. Né? Na Mas nossa época, era o cinema 180, né? Lembra que você quase que caía, né, se você não segurasse, né? Então, ali a gente já percebeu, cara, pô, mas se podem fazer isso,
né, o que mais já estão fazendo e a gente não percebe, né? E assim eu fui colhendo informações sobre isso, né? Mas atualmente eu tentei explicar o porquê que nós estamos, ou na hipótese, né, de nós estarmos dentro de um simulador e a gente não perceber. Aí eu tive que estudar ou ler alguns artigos sobre o funcionamento dessa nossa unidade biológica, né? E isso também te quebra muitos paradigmas com relação às questões religiosas, né? Em achar que isso aqui, essa unidade é algo divino, isso aqui é simplesmente um aparato tecnológico, só que não é de porco e parafuso, né? Não que outros não possam usar. Então, isso tudo vai quebrando, né? Por isso que eu falei, você quebra vários níveis, né? Quando você acha que você quebrou tudo, não, ainda tem coisas para quebrar. Bom, mas aí eu tive assim, a oportunidade de assistir um documentário de um daqueles gênios, né, da informática, lá do Vale do Silício, em que a tecnologia que eles estavam desenvolvendo a nível de transformar os jogos em algo cada vez mais real para quem usava, né? Foi que ele falou ali, ele usou um termo que para mim ali ele matou a charada no que eu buscava a nível de explicação do porquê nós não percebemos a nossa interação dentro de um simulador. Ele falou a respeito de imersão. Até aí eu tinha a questão de uma interação com um videogame. Por exemplo, a gente, há tempos atrás, você via, por exemplo, uma criança, né, jogando os Ataris, os Xbox, né, na televisão, e muitas das vezes você via a criança, ela ficava tão focada que você podia chamar para qualquer coisa e ela não te ouvia, não prestava atenção. Mas ela ainda tinha a noção dela mesma ali, tanto que se você insistisse, ela interrompia e te dava atenção. Mas na imersão, não, você realmente, depois de algum tempo dentro do simulador, com esse grau de tecnologia, você ficava tão imerso, a palavra certa seria isso, que você já não lembrava nem que você estava dentro de um simulador. Tá? Tanto que esse cientista, né, esse desenvolvedor lá do Vale do Silício, ele, ao testar um simulador que simulava, lógico, né, um jogo de tênis, ele disse que a imagem era tão real, mas tão real, que ao terminar, ele foi colocar a raquete, que era material mesmo, tá? A raquete era material, tinha os sensores. Mas a mesa que se encontrava ao lado da quadra virtual era uma mesa holográfica. E ele foi colocar a raquete, que era material, em cima da mesa, a raquete caiu no chão, porque a mesa, na verdade, não existia. Foi ali que ele se tocou que ele ainda estava dentro do jogo, sem perceber. E os companheiros dele, que estavam do lado de fora, começaram a rir e disseram, bom, a gente, pelo menos, pelo que a gente percebeu, nós chegamos no nosso objetivo, né? Que foi fazer com que você não percebesse que você ainda estava dentro do jogo, mesmo tendo terminado esse jogo. E aquilo me chamou muito a atenção. E depois alguns filmes, né, que mais tarde vieram corroborar, né, com a ideia, né, de como é que as pessoas dentro de um filme elas ficam inseridas dentro de uma espécie de um software e elas não percebem, né? Eu acho que um dos filmes que me chamou a atenção foi, eu acho que, como é que é o nome do filme? 13º andar? Não, acho que era Me Desculpe, Querida. O filme era mais ou menos isso, que conta, né, que o marido, né, ele conseguiu levar a mulher dentro para uma espécie de um centro, de um escritório que estava sendo desenvolvido. Depois eu até vejo esse filme e passo para vocês
aqui pelo Telegram. E a mulher ela foi dopada e depois foi colocado alguns sensores na cabeça dela e nos olhos, e ela foi imergida dentro de um simulador que mostrava ela vivendo num bairro nobre americano, tudo controlado, tudo repetitivo, né? E ela só veio se dar conta por conta de uma falha no software, né? Em que ela começou a desconfiar e aí foi, só que ela já estava completamente imersa. A unidade biológica dela não funcionava mais. Entendeu? Só a parte da consciência. Então, essas coisas, esses assuntos todos foram me chamando a atenção, né? Mas aí, o que acaba acontecendo? Entre conversas, lives, vídeos, eu fui percebendo que já haviam muitas pessoas, mesmo sem entender direito o que seriam essas pessoas, o que seria um holograma, elas começavam a conversar sobre isso e cada uma lá tirava suas próprias conclusões, colocava suas próprias conclusões, e eu percebi que muitas das pessoas entrava naquela questão então religiosa, né? Tá, mas poxa, eu aprendi isso e aquilo, mestres ascensos, onde fica tudo isso? Né? Onde ficam aqueles que eu aprendi, né, que estão aqui a nos guiar, a nos proteger e tudo mais? Né? E qual é a finalidade divina, né, para uma circunstância dessa de aprisionamento? Todos nós sabemos, né, que, até pelo que nós observamos, que a Terra é um grande presídio, uma fazenda, um laboratório, né? Hoje, isso funciona de forma simultânea. O André, Oi. Pegando esse raciocínio aí, você acha que quando se fala que no futuro as pessoas vão ficar sem chão, seria justamente porque elas vão ter consciência que a gente está nesse simulador, nessa holografia, e que todos esses dogmas, essas crenças religiosas vão ter que ser colocadas de lado e as pessoas vão ter que repensar as vidas dela em relação a essa parte religiosa, que é isso um pouco disso que você está falando? Olha, eu acho até que a nível de choque pode ser até pior do que isso, porque até isso que você está mencionando agora, isso já acontece atualmente, né? Muitas pessoas entram em contato comigo, né, e relatam esse tipo de experiência, né, na qual elas estavam imersas dentro de um sistema religioso, né, e que, ao acontecer algum fato na vida delas, e por uma questão aí do destino, né, ou da ressonância, digamos assim, elas entrarem em contato com o canal e virem, escutarem ali as informações que estão contidas nos vídeos, aquilo criou um choque cognitivo, né, nessas pessoas. Então, isso já acontece, né? A questão não é você saber, né, que existe um governo oculto, existe programas de controle da mente, existem todo. Não é a questão, não é essa, tá? A questão é porque, apesar das pessoas terem esse tipo de informação, elas não conseguem se sentir dentro disso. Então, o que acontece hoje? Foi por isso que eu resolvi. Marcelo, você agora que se inscreveu no canal, você vai ter acesso a uma playlist de 15 vídeos que eu fiz, que fala ali a origem de tudo, né? em que conta, na realidade, o que nós somos e de onde nós viemos, tá? Que não tem nada a ver com a matéria aqui. Então, isso vai dar uma visão mais aprofundada dentro do que nós vivemos aqui agora. Senão, você não consegue fechar isso, tá? Porque você entra em choque com a finalidade da criação em si. Pô, mas, cara, qual é a finalidade disso tudo estar da forma que está? Né? Por que eu me sinto assim, assado? Por que eu passo por dificuldades? Por que as coisas acontecem comigo? Por que o mundo é assim?
Então, isso fica sem sentido para a pessoa, né? E o que acontece hoje em dia com a maioria das informações que chegam? É só catástrofe, gente. Né? As pessoas só batem em cima disso. Agora, todo mês vai acontecer alguma coisa a tal data, né? Isso já vem se estendendo. Isso acabou, mesmo que essas pessoas que divulgam isso dessa forma, elas não percebem, mas elas estão sendo usadas pela própria matriz de controle para manter o padrão vibracional das pessoas lá embaixo. Então, aí há alguns meses atrás, até por conta de alguns membros do canal, eles me disseram, poxa, André, se você tiver condições, sai um pouco, né, dessa linha de abordagem e tenta algo, né, que nos explique melhor o que está acontecendo aqui, sem ser essa questão que envolve somente a materialidade da Terra, ou aquilo que está muito próximo da gente, que é o que a maioria faz. Aí eu por conta, né, eu não sou um estudioso do livro de Urântia, mas por conta de outros autores e de tudo que eu li até hoje, eu acabei pescando várias informações desse livro. E, na minha opinião, tá, porque eu desconheço outro livro, é o livro que mais detalha a estrutura organizacional daquilo que nós chamamos de criação, né? E aonde se encontra a fonte que tudo é, aquela coisa todinha. E ali ele descreve exatamente o que foi que aconteceu ou vinha acontecendo que descambou no universo que nós entendemos como material de forma incompleta. Aí ali fechou o circuito para mim, entendeu? Quando eu percebi... Só colocar assim, porque aí o nosso público, para entender, porque assim, algumas vertentes, né, coloca a Terra como um planeta escola, coisa que a gente já foi, né, e outros colocam como um planeta prisão, né, e para saber quem são essas almas que estão aqui presas, né, nessa holografia, né, nesse sistema. É por conta disso que eu desenvolvi, como eu venho falando, essa vertente partindo de cima para baixo agora. Por quê? O que acontece? Né? Essa experiência aqui na matéria, quando ela começou, a matéria nem existia. Tá? As consciências na qual nós fazemos parte, né? Elas nunca tinham tido experiência com a densidade de uma graduação de energia dentro, tá, do que nós denominamos como universo material, que é o que, no caso? Né? Vamos supor, você tem uma energia primordial, tá? Não vou dar nomes aqui para não ficar muito pesado. Tá? Essa energia ela foi sendo desacelerada até chegar num patamar que nós entendemos como atômico. E essas consciências, elas nunca tinham interagido, nunca tinham, digamos assim, mergulhado, né, nessa faixa estrutural do reino atômico, que nós depois demos o nome de universo material ou bariônico, né? Então, isso tudo era uma novidade. Então, o que aconteceu? Tá? Até chegar no reino atômico, essas consciências, elas simplesmente, que somos nós, repito, tá? Você simplesmente também decaía a sua vibração e, quando eu falo decair, não é para o lado negativo, você desacelerava, tá? E você, obviamente, você acabava se transportando para uma outra faixa dimensional. Às vezes havia só a necessidade de você fractalizar, você dividir o teu gradiente de energia para poder entrar numa zona mais inferior, porque aquela zona não comportava o teu gradiente de energia antes, que era muito alto. E assim foi sendo feito, até uma faixa dimensional que nós aqui no planeta, o segmento místico, deu o nome de Eu Sou. Isso é uma estrutura dimensional onde várias consciências conseguem chegar fazendo a desaceleração do seu campo energético. Porém,
quando se depararam com o reino atômico, isso não era mais possível. Então, mesmo não tinha mais como reduzir ou desacelerar o seu nível energético de modo a simplesmente entrar de forma natural no reino atômico. Então, se percebeu, depois de milhares e bilhões de anos, né? Não existia galáxia, não existia planeta, não existia nada como nós entendemos hoje, né? Houve a necessidade de se criar estruturas para que essas consciências conseguissem entrar dentro da estrutura atômica, assim como nós fazemos com roupa de mergulho, né? Para você poder ir cada vez mais fundo, você começa com uma roupinha simples, né? De mergulho ali para até 20, 30 metros, e depois você precisa de roupas mais sofisticadas, de equipamentos mais elaborados para você ir cada vez mais fundo. Vamos supor que a questão das consciências foi a mesma coisa, tá? Então, o que aconteceu nesse patamar, tá? Quando começou a chegar a isso? Ninguém sabia, nenhuma consciência sabia, não tem essa coisa de que Deus sabe tudo. A interpretação de Deus muda completamente quando você começa a entender todo o processo da fonte que tudo é. Eu não estou dizendo que não exista, eu estou dizendo que a forma que as religiões passaram essa informação está completamente deturpada simplesmente para te manter escravizado dentro de um sistema de crenças. Tá? Mas isso muda completamente quando você começa a interagir com isso. Então, o que aconteceu? Né? Bom, para esses seres, para essas consciências, tá? O universo material é um videogame, gente, em que eles tiveram que desenvolver um aparato, um holograma, para que eles pudessem se inserir dentro desse holograma e experienciar o que é o universo material, o universo atômico. Isso ficou muito claro, tanto que, quando eu comecei a falar sobre isso, eu fiz questão de avisar nos vídeos, olha, o que faz parte da criação, eu vou chamar de holograma primordial, né, por aí, tá? Que é para diferenciar dos simuladores planetários. E os simuladores, a diferença deles para o holograma é que o holograma, como eu acabei de mencionar, tá? Ele é algo que parte da criação, que foi desenvolvido pelas consciências imateriais, e o simulador, tá? Foi algo semelhante, mas desenvolvido pelas raças que vieram depois da parte do universo material, as raças que surgiram depois, que depois de milhões de anos, né, de aperfeiçoamento e de evolução tecnológica, elas tentaram imitar aquilo que já existia na parte material. Então, para as consciências, você tem um holograma. E para as raças que foram desenvolvidas dentro do universo atômico, se criou um simulador. Agora, para que serve isso? Por que criaram isso? André, só para corroborar com esse pensamento teu, a gente pode, assim, a gente gosta muito de fazer referência com filmes, né? Então, por exemplo, a parte consciencial que você fala aí do simulador, a gente pode dizer que o filme Matrix, ele consegue expressar o que seria um simulador, e, por exemplo, Star Trek, na parte do holodeck lá, do holodeck, seria a parte da holografia, que essas raças... Não. Aí que está, né? Cada um desses, ele tenta mostrar que nós estamos dentro, tá, de um simulador, porém dando ideias diferentes. Eu também tive essa mesma confusão. Numa live que eu fiz com o Rodrigo, a gente até debateu sobre isso, porque alguns exemplos não fechavam. Por exemplo, você chega no holodeck da Enterprise e você vê a tripulação
dentro lá de um ambiente holográfico, né, com toda a tecnologia, eles mostram, inclusive, as grades holográficas, né, que são colocadas, e você tem uma holografia que, inclusive, possui até profundidade e uma certa densidade, tanto que eles interagem com aquelas holografias, né? Porém, aquilo fica confinado dentro de um espaço, né, ali, que é do próprio armazém, né, do próprio compartimento do holodeck, mas te dá a impressão que é infinito, né, por conta do software ali interagindo com a mente da tripulação. Mas a tripulação não perde a consciência de si. Eles sabem que eles estão interagindo com um programa de software, né? Então, ali não fechava alguma coisa com a experiência que a gente vive. A Matrix, né, ela te dá uma outra versão, né, em que nós estamos, a nível corporal, presos dentro de casulos, né, todos conectados através de tubos, que devem estar interligados com um computador central que faz que todos ali interajam entre si, correto? Mas aí, mais tarde, entrou a questão dos bolts, que isso também é algo novo, né? Então, você tinha uma ideia de um simulador e você teve que refazer essa ideia em função disso também agora. Entende como é que essas informações vão chegando e você tem que ser dinâmico de falar assim, cara, eu tenho que mudar meu conceito com relação àquilo agora, porque essa informação aqui muda tudo. André, o Smith ali seria um Bolt? Não. O Smith seria... Não, ele seria uma espécie de uma referência de uma IA que controla o software. Entendeu? Você imagina, Marcelo, digamos, todos nós aqui estamos dentro de um simulador, tá? E esse simulador, ele não funciona somente no que nós denominamos como físico, né? A gente só considera físico, isso também é outro conceito errado, tá? Tanto que eu fiz uma live no Flávio e eu falei, cara, o mundo espiritual no nosso contexto é uma farsa, porque não tem nada de espiritual, tudo ainda é matéria, porém numa outra dimensão, né? Então, o que acontece, cara? Nós temos no planeta hoje, reunindo todas as realidades paralelas, 23 bilhões aproximadamente, né? Acho que já até saíram uma boa parcela disso, mas a última informação é isso, 23 bilhões, tá, de almas, tá? Elas não estão encarnadas no nosso plano físico, mas elas estão encarnadas no plano físico adjacente, tá? Porque, digamos assim, um 5D, o que está fora daqui do nosso, que você chama de astral, é 5D, ou uma faixa intermediária. E ali tem que ter corpo físico também, mas é o corpo físico deles. Se aquele pessoal lá der uma topada numa mesa, eles vão sentir da mesma forma que a gente aqui, gente. Não tem nada de serem fumacinha ou névoa. Isso foi uma alegoria aí que criaram para não explicar nada, né? Para confundir mais a cabeça das pessoas. Então você tem que saber, a gente tem que saber um pouquinho de física, né? De física teórica, para desmistificar essas coisas. Então, voltando ao papo, né? 23 bilhões. Como é que vocês acham que se controla 23 bilhões de consciências dentro de um planeta, a nível de experiência? Você acha que tem um mestre ou um amparador, um para cada pessoa? É lógico que a gente, matematicamente, a gente começa a desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, qual é no momento, a única explicação para isso? É que você tem uma gigantesca IA por trás disso, tá? Mas o que a gente tem que ter em mente é que nós começamos a ter a ideia de que seria uma inteligência artificial há pouco tempo. Você imagina o que é uma civilização milhões de anos na nossa frente, o que deve ser uma IA para essa civilização.
né? Então, a gente não pode ficar com a mente restrita ao que nós temos de tecnologia. A gente tem que usar como referência, mas tem que saber o seguinte: poxa, será que a tecnologia que essas civilizações utilizam, né, o grau de desenvolvimento, de imersão, digamos assim, ela se compara à nossa? Claro que não. Estão muito, muito mais na frente, ao ponto de nós estarmos dentro de um simulador e nem desconfiar disso. Tá? André, então, na realidade, o que a gente aqui tem como espiritualidade é pura tecnologia, né? Isso, entendeu? Na verdade, nós estamos dentro, do que eu entendo, de um sistema misto, tá? Por isso é que o filme Matrix e o filme, por exemplo, o 13º Andar, também é muito bom para vocês terem como referência, eles não dão todas as respostas, assim como o holodeck da Enterprise também não. Entendeu? Porque ali está a informação está muito descompartimentalizada, entendeu? Então, a gente precisa tentar criar um raciocínio lógico em função do que a gente vê e das informações que chegam, tá? Então, nós temos, tá, basicamente, um planeta que é real. Porém, as situações vividas dentro do planeta é que são de simulador. Você imagina, tá? Vamos desconstruir uma parte, tá? Isso daqui a gente acabou de te falar. Isso aqui é uma unidade biológica. Isso aqui é um aparato tecnológico. Para determinadas civilizações, eles conseguem, através de tecnologia, deixar o corpo deles em repouso e transferir a consciência para um outro corpo, para um outro avatar, digamos assim. Tá? Então, o que acontece? Né? Como é que se forma uma matriz de controle? Para que essa consciência vá viver uma experiência dentro de uma civilização. Você tem ali um grupo de almas em que você reseta a memória dessas almas, coloca elas dentro de uma situação específica, num local, num planeta, numa região, e você começa ali, sem que essa civilização perceba, a introduzir conceitos, informações, dogmas, paradigmas, e você deixa aquilo ir se desenvolvendo. Mas você está observando do lado de fora, eles não estão sabendo disso. E ali você colhe todos os dados, volta e meia, tá? Um desses integrantes que controlam, ele se insere de forma disfarçada no meio dessas sociedades, ele presencia, vivencia e coleta, faz relatórios, tá? De determinadas situações, e isso vai se desenvolvendo com o passar do tempo, e você vai aperfeiçoando e tornando cada vez mais complexa essa matriz de controle. Aí você tem a matriz de controle hoje da Terra. Aí chega uma civilização, pode ser um pleiadiano, arcturiano, seja lá o que for, que as pessoas já conhecem, né? Chega no planeta, ele não faz parte de exilado, tá? Ele é alguém que está chegando ali, quer desenvolver uma pesquisa, fazer sei lá o que for. Coloca aquele capacete e transfere a consciência dele, tá? Ou como entrante, ou então ele vai participar de um processo, entre aspas, encarnacional. Ele transfere a consciência dele para dentro de um feto, ou uma criança, um recém-nascido, né, que está em desenvolvimento. Aquilo tudo é configurado, tá, para ter uma sequência cognitiva com o passar de determinada faixa etária. Então, por isso que você vê os comportamentos muito parecidos, ao ponto da nossa ciência classificar, né? E ali, aquela consciência tem uma experiência dentro de uma matriz de controle. No caso da Terra, ele vai viver tudo aquilo que essa civilização já vive, com uma diferença, tá? Que isso também é muito importante, tá? Essa consciência, quando coloca o capacete,
ela está numa faixa dimensional diferente da nossa, tá? 80 anos nosso corresponde a 2 horas para eles. Isso é fundamental saber, entendeu? Senão tu vai pensar assim, poxa, a pessoa vai ficar lá com aquele capacete 80 anos. Não. Como é que faz no estado de vigília, em que você comuta uma coisa? Não, isso não acontece. Entendeu? É como se você entrasse dentro de um videogame e ficasse lá 2 horas jogando, imerso naquilo. O grande problema é que muitos acabaram ficando presos mesmo, né, de forma cognitiva, o que gera muitos problemas, o que está originando, ou que deu início, o que se chama de Operação Resgate. São dessas almas, não são de todo mundo. Né? Então, é que as pessoas também têm que estar cientes disso. Esse planeta aqui é um planeta de exílio também. Tá? André, quando você fala assim, ficar imerso lá do outro lado, é como se a pessoa lá do outro lado ficasse em coma. O que a gente conhece. Digamos que sim, num certo estado de estase, né? É basicamente isso. Tá? Elas ficam num certo estado de estase, você tem todo ali, vamos supor, você tem todo um laboratório, um hangar, seja lá o que for, dessas naves, digamos, preparados para esse tipo de coisa. Então, você tem ali cientistas, psicólogos, vamos chamar assim, né? Não tem como dar uma definição melhor, cientistas, psicólogos, engenheiros, chefes de manutenção de máquinas, tudo ali. Muitas das vezes, né, quando essa consciência retorna, ela retorna, às vezes, apesar de ser 2 horas, ela tem meio que um choque cognitivo. Veja bem, ela veio participar de uma civilização terráquea e depois ela volta para o ambiente dela, cognitivo, em que ela tem um QI e um entendimento, uma percepção de sociedade muito diferente. Então, às vezes, você precisa, né, ali de um tempo, de um período de readaptação, tá? Então, muitas das vezes, você tem contatos, digamos assim, por um motivo ou outro, com aquela equipe que faz parte daquele laboratório. Agora, você imagina uma consciência que volta para o corpo dela original e depois retorna imediatamente, por algum motivo, para a experiência terráquea, a visão que ela tem do outro lado, que ela traz distorcida, é que ela teve em contato com os mestres, com os seres espirituais, principalmente se usar jaleco branco. Entende, gente? Como é que as religiões pegaram todas... E quem domina tudo isso aqui, que sabe realmente da existência disso, mas quer nos manter aprisionados de certas questões. Então, aquilo que nós damos o nome de mestres, orientadores, na verdade, eles até são nossos amigos do outro lado. São aqueles que dão suporte. Só qual o nosso problema aqui no planeta? A gente diviniza. Imagina vocês, né? Vamos supor que vocês fizessem parte de um centro de reabilitação, né, de pessoas com distúrbios psicológicos, digamos assim. Pessoas que, de repente, perdem a noção de si mesmo dentro desse mundo. Vocês mesmos, tá? Nós mesmos aqui. Como é que vocês acham que seriam vistos por essas pessoas quando elas tivessem um certo vislumbre do mundo real? Vocês também seriam, por estar ali ajudando, se comprometendo com a melhora delas, seriam vistos como mestres, como salvadores, como tudo isso. Da mesma forma, entendeu? E às vezes fica difícil de você tentar tirar esse tipo de conceito por conta do estado mental e cognitivo daquelas pessoas. Por isso, o grande problema nosso daqui. Tá? Agora, o que acontece? Eu dei o exemplo, né, de consciências ou de civilizações que chegaram aqui com uma finalidade. Mas nem todos que estão aqui estão inseridos nessa categoria. Nós também temos aqui exilados. Mas como assim exilados? O porquê? Como começou isso? Né? Vamos contar essa parte dos exilados numa próxima mesa redonda? Pode ser, pode ser.
Pode ser. Aí a gente- A hora passa rápido, a gente nem sente. Pois é. Porque daí a gente faz um segmento aqui, uma segunda parte desse tema. O que tu acha? Tá bom, tá bom. Pode ser assim? Tranquilo, tranquilo. Vocês é que mandam aí do outro lado. Então, a gente vai matar o pessoal de curiosidade, e aí a gente se encontra no próximo Mesa Redonda. Tá ok. Obrigada, viu, André? Foi Nada. ótimo. Então, Um até abraço. daqui a pouco. Até o próximo capítulo. Tchau. Tchau.